título da mensagem de hoje é Grandes Realizações através da Paternidade Espiritual. Hoje eu vou ministrar a primeira parte da mensagem, domingo que vem a segunda parte, já falando em santificação, que vai ser o tema do mês de fevereiro, e falando também de conquistas. Alguém aqui quer santificar? Alguém quer conquistar? Domingo que vem a segunda parte é imperdível, tão boa quanto, ou ainda melhor do que a de hoje. Mas vamos lá, Malaquias capítulo 4, verso 5. Eu quero ler na Nova Versão Internacional, versos 5 e 6. Está escrito assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com o quê? Com maldição. Se os filhos e os pais não entrarem em aliança, Deus falou que vai castigar a terra com o quê? Com maldição. Irmãos, Deus está dizendo que nos últimos dias, e esse versículo encerra o Velho Testamento. Esses dois versículos que nós lemos fecham, selam o Velho Testamento, e aí a gente tem um período conhecido como período interbíblico, onde não há nenhuma revelação de Deus, onde não há nenhuma manifestação de Deus a ponto de ser registrada. Um período, alguém sabe quanto tempo demorou? Quanto? 400 anos de silêncio, onde não houve nenhuma grande obra de Deus a ponto de alguém escrever e registrar. Não significa que pessoas não serviam a Deus, tanto que João Batista nasce como fruto da visitação do anjo falando com Zacarias, quando ele está no altar oferecendo incenso a Deus, servindo no templo, servindo com toda a sua devoção, com todo o seu amor, com toda a sua fé, mesmo num tempo onde havia silêncio. Irmãos, Deus tem falado hoje com a gente? Tem manifestações de Deus nos nossos dias? E tem gente que não tem 10% da perseverança de Zacarias. Não havia manifestação, não havia palavra revelada, e mesmo assim Zacarias está ali firme, determinado. Ele sabe o que quer. Quem quer andar com Deus decide andar, mesmo que mais ninguém ande, e mesmo que Deus não esteja respondendo. Ele diz: Deus, uma hora o Senhor vai falar, mas eu estou aqui. Mas a profecia de Malaquias, a profecia de Deus na boca de Malaquias, é que nos últimos dias Deus vai levantar e vai enviar novamente o profeta Elias. E a mensagem, a grande mensagem de Elias, isso que é impactante. Elias foi um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Elias foi um homem que orou, o céu fechou e não teve chuva. Depois ele orou de novo e veio chuva. Elias é um homem fantástico, um homem que não viu a morte. Ele foi arrebatado. Só que quando Deus destaca o que Elias vai vir fazer, é uma obra de reconciliação, é uma obra de restauração, e às vezes a gente não dá muito valor. Pais e filhos que não se falam e dizem: isso não é tão importante. Deus está dizendo que vai mandar Elias, não é para vir fogo do céu de novo, não é para mandar o céu fechar e não ter chuva, não é para fazer grandes obras diante das pessoas, é simplesmente para restaurar a unidade, a comunhão entre os pais e os filhos. E pelo menos dois níveis de paternidade são imprescindíveis, fundamentais para quem quer viver grandes realizações. A paternidade natural, biológica ou representativa, aquele que é pai de verdade, biológico, ou aquele que assumiu o papel de pai por adoção ou por afeição, assumiu o papel de pai. E o segundo é a paternidade espiritual, ministerial, aquela pessoa que vai tocar na sua vida através da palavra de Deus, através da unção de Deus, através de direções de Deus. No próximo domingo nós vamos falar sobre toque íntimo. E não é o toque íntimo de depravação, como infelizmente a gente vê. Gente, o cúmulo
de uma pessoa estar possessa, endemoniada, perturbada, perdida, destruída, é um pai ou uma mãe tocar, abusar dos seus filhos. Isso é uma coisa absurda. Abusar de qualquer pessoa, mas principalmente de uma criança, já é uma aberração. Agora, quando isso é feito por um familiar, é o cúmulo. Mas infelizmente tem gente que vive e se satisfaz disso. E tem gente que vive e se satisfaz de assistir essas coisas. E Deus está dizendo, eu vou enviar Elias, porque eu quero que o relacionamento entre pais e filhos seja um relacionamento restaurado, um relacionamento saudável. Eu quero que essa unidade, que essa comunhão entre pais e filhos funcione bem. E que haja um toque íntimo, mas um toque íntimo da parte de Deus. Um toque íntimo que vai levar eu e você a grandes realizações. Olha, irmãos, hoje, quarta-feira, porque quarta também Deus me deu uma palavra para quarta-feira. Eu mandei um áudio no grupo do WhatsApp da igreja sexta passada. Estava ligado aí, recebeu. Pastor, não estou no grupo da igreja, perdeu. Mandei um áudio lá com uma inspiração que Deus me deu. Hoje, quarta e domingo que vem, Deus vai estar desatando sobre a vida de pessoas aqui a capacidade de viver grandes realizações que você não viveu até hoje, através de toques íntimos. Vai tocar onde você e eu não queríamos. Já começou a me tocar hoje aqui. Já veio me pedindo algumas coisas aí, e já me pediu mais uma, e eu já estou entregando. Quem é sábio vai agarrar cada palavra de Deus. Elias vem com uma mensagem: pais e filhos, vocês precisam trabalhar juntos. Pais e filhos, vocês precisam conviver juntos. Pais e filhos, precisa haver harmonia, respeito entre vocês. Filhos, honrem seus pais. Pais, encorajem, amem, estimulem, ensinem seus filhos. Invistam o seu tempo com os seus filhos. Não é investir o seu dinheiro apenas, é investir seu tempo. Eu vou falar uma coisa aqui que deveria, para não dizer que deve, mas já tendo dito, nos envergonhar. Quem gasta mais tempo com seu filho, você ou o celular? Depois você quer reclamar por que os meninos estão perdidos. Eles são mais educados pelo celular do que pelos pais. Não, pastor, se eu tirar o celular dele, ele manifesta. Você vê o ponto de intoxicação que eles já estão, fora de órbita. Que isso, pastor, o senhor é contra a tecnologia? Não, estou pregando aqui, pela tecnologia também. Tenho uso, mas nós estamos criando uma geração de alienados, de gente falsa, filhos falsos dentro de casa, duas caras, na frente dos pais são um, na rede social são outras pessoas, e estão afundando cada vez mais. E se o pai e a mãe não tocarem intimamente, o mundo já está tocando. Onde o pai e a mãe não tocam, alguém vai tocar. Onde o pai e a mãe, físico, biológico, representativo e também espiritual, ministerial, não tocam, o mundo vai tocar. O mundo vai ter o prazer de tocar. O mundo quer tocar. E Deus está dizendo, eu vou enviar Elias, eu vou enviá-lo para restaurar, porque senão eu vou ter que mandar maldição na terra. Gente, isso é muito sério. A ameaça de Deus é, eu envio maldição, se os filhos e os pais não aprenderem a conviver. E hoje, por causa de um aparelhinho assim, tem pai e filho que não se fala. Quer ver onde está o coração do teu filho? Tira o celular um pouquinho dele hoje. Tem filho aqui que diz assim, não volto mais nessa igreja. Estou aqui para pregar e fazer o que Deus manda. Quero muito que você continue. Mas por amor a você e a mim, a sua alma e a minha, eu preciso falar o que Deus está mandando. Se o teu filho tem senha no celular, você já está sendo reprovado como pai e mãe. Senha que você não tem acesso. Que é isso, pastor? Privacidade. Desculpa, meu filho, privacidade é outras coisas. Assim como minha esposa, assim como, é uma via de mão dupla. Rogerinho dormiu aí, não? Responde alto aí que o povo não está te vendo não, filho. O Rogerinho está trabalhando na cabine de som hoje. Fala aí, oi. Não, fala aquele oi. Ele já ouviu falar negócio do celular, você viu que já até a voz dele murchou? Você tem a senha do meu celular? No seu celular, tem o meu Instagram já aberto? Tem o meu Facebook aberto? Tem até o meu e-mail aberto? Minha agenda?
É lógico, gente, que tem assunto que não cabe a ele. E ele tem esse discernimento. O WhatsApp não, né? Só tem no meu celular. No dele tem o dele. Mas do mesmo jeito que tem tudo isso dele no meu celular. E da pastora. Não é uma mensagem hipócrita aqui. A gente precisa se respeitar. Eu não preciso invadir a privacidade dele. Ele sabe que ninguém o ama mais nessa terra do que eu e a minha esposa. Ninguém ama mais os meus filhos do que eu e a pastora. Ninguém. Agora a pergunta é, seus filhos também sabem isso? Porque se eles não souberem, vai ser difícil para eles aceitarem compartilhar alguma coisa com vocês. Se os meus filhos não entenderem que eu dou a minha vida por eles, Jesus deu a vida por eles, mas eu, se preciso for, quem está entendendo? Eu dou a minha vida. Eles não têm por que se abrir tanto. Mas a hora que eles veem que realmente é amor, que eu não estou interferindo, não, muito pelo contrário. Pouco vejo das coisas dele. Mas está ali, acessível. É lógico, irmãos, hoje meu pai e a mãe não tem meu Instagram, meu coisa, né? Porque eu já casei, eu construí uma família. Quem é casado, eu não estou falando porque tem uns marmanjos aí que ficam na barra da saia da mãe, diz o pastor que mandou, larga de ser frouxo. Agora, honra sua mãe, seu pai, ame, respeite, mas a primeira pessoa do teu convívio é a tua aliança. Marido, mulher e vice-versa. É a primeira pessoa. Mas o fato é que Deus está dizendo, eu quero, antes de chegar ao fim de tudo, eu quero dar uma oportunidade a vocês. E essa oportunidade será através da restauração da paternidade. Haverão grandes realizações quando a paternidade for restaurada. Tem pessoas, nós falamos no decorrer desse mês, tem mensagens maravilhosas para você assistir no nosso canal do YouTube, sobre pessoas traumatizadas, feridas, se sentindo rejeitadas, e às vezes nem foram, outras que foram realmente, por causa de uma paternidade deficiente, frágil, doente ou completamente ausente. Desprovidos de paternidade. Mas em Jesus Cristo, cada um de nós se tornou filho do melhor pai que qualquer pessoa podia ter. O Deus Todo-Poderoso disse assim, eu adoto todos vocês, eu trago todos vocês para minha casa, eu não vou escolher um e deixar o outro para trás, todo mundo pode vir, é só aceitar o sacrifício do meu filho. Só aceitar. A paternidade vai nos levar a grandes realizações. Corações sendo curados, alianças sendo restauradas, vidas sendo libertas, transformadas. E Deus está valorizando isso e dizendo, olha, antes de silenciar, eu quero deixar uma palavra. Durante esse período de silêncio, a última palavra que ecoa é, eu ainda vou enviar Elias para restaurar a aliança entre os pais e os filhos, que hoje seja o dia de Deus restaurar a aliança entre pais e filhos aqui. Tanto biológicos, naturais, quanto espirituais, ministeriais. Porque Elias, quantos filhos biológicos Elias teve? Ih, pastor, nunca vi isso aí. Pois é, nem eu. Se você tivesse visto, você ia me ensinar, porque eu também não vi. Mas Elias teve pelo menos um filho ministerial, espiritual. Qual o nome dele? Eliseu. Salmo 127, verso 4. Põe aqui no telão para mim, por favor. Você não precisa nem abrir. Salmo 127, 4 se cumpre na vida de Elias e Eliseu, ministerialmente, espiritualmente. Por quê? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quem vai mais longe, o arqueiro ou a flecha? Quem faz força? O arqueiro. Quem dá direção? O arqueiro. Cabe à flecha se permitir ser manuseada, tocada. O arqueiro não olha e diz assim, sai daí flecha, vem levitando, pendura no arco, vai flecha. Ele precisa tocar. Precisa de contato. Seus filhos, nossos filhos, precisam de contato, de toque, de abraço, de beijo. Pastor, mas eu não cresci assim. Você também não cresceu servindo a Jesus?
Tem um monte de coisa errada na minha vida diante de Jesus, creio que na sua também. Tem um monte de coisa que eu mudei do ano passado para cá. Mais alguém? Estamos terminando o primeiro mês, já mudei um monte de coisa. Mais alguém? E não foi só o cabelo, não. Irmãos, nós estamos mudando, amadurecendo, crescendo. Aí eu não recebi esse tipo de toque e carinho, mas eu vejo que isso é saudável, que é bom, que expressa o amor que eu tenho. Eu prefiro beijar, abraçar e dizer agora, do que diante de um caixão. Os nossos filhos precisam do toque dos pais. Onde os pais não tocam, o mundo está tocando. Anota isso. Os nossos filhos precisam do toque dos pais. Onde os pais não tocam, o mundo está tocando os filhos. Onde falta o toque dos pais. Minha mãe ri, ela fala assim: Rogério, conta os podres da família, tudo no altar. Eu só conto aqueles que podem, os que não podem eu não conto, né, gente? A minha irmã, antes de se converter, irmão, cada um, mas eu sou assim. Fui para Ribeirão, a pastora foi comigo. Acho que foi a primeira vez que a pastora foi comigo. Minha irmã estava começando a namorar um rapaz. Não foi a primeira vez que a pastora foi comigo, não. Já estava. Aí minha irmã estava começando a namorar um rapaz que hoje é o marido dela, uma bênção, o Marcão, meu cunhado. E minha irmã ia sair com ele. Eu olhei e falei assim. Eu estava em casa até aí, normal, tudo bem, estava à vontade. Aí que ela foi sair, falei, vocês vão? Vamos sair. Eu olhei e falei assim, você vai assim? Ela estava com a roupa que quase não era roupa. Aí ela virou e falou assim, vai, para, Rogério. Eu olhei para o Marcos e falei assim, você vai deixar ela ir assim? Me chama de machista, patriarcal, o que você quiser. Do mesmo jeito que eu já fui me arrumar para sair, a pastora falou assim, não, amor, tá legal assim não. E ninguém nunca falou assim, não, você não sei o quê. É um companheirismo. Não estou falando de gente que sufoca o outro, aí sai fora. Relacionamento abusivo sai fora, não seja besta, nem mulher, nem homem, não. Amém? Mas eu olhei para ele e falei, você vai deixar ele assim? Coitado, ele ficou tão sem graça. Vai, para, vamos. Passado um tempo, ela virou e falou assim, que vergonha, não tem nada a ver. O jeito que eu saí, eu só arrumei confusão pro meu namorado. Porque os outros falam, olha, mexe. E aí fica o meu namorado ou bancando besta, ou arrumando confusão. Tem coisa que é questão de sabedoria, não tem a ver com, pastor, isso é radical. É sabedoria, gente. Eu já estou com quem eu queria ao meu lado, o que eu preciso fazer propaganda? Não estou disponível mais no mercado. Mostrar o abdômen trincado. Está fechado já. Ela está saindo com a namorada. Mas o que eu estou querendo dizer? Alguém precisa dar um toque. Alguém precisa dizer, amor, você não precisa disso não. Alguém precisa dizer para os filhos, filha, bacana você se cuidar, ser bonito, saudável, legal. Mas queira ao teu lado alguém que ama, respeita e valoriza quem você é. Porque isso tudo vai mudar. Quem você é, não. Quem você é vai aperfeiçoando. A gente precisa tocar a alma dos nossos filhos e saber onde está a carência. Onde está, às vezes, uma rejeição, uma falta de autoestima bem resolvida. Irmãos, quantos casos? Eu bebia, enchia a cara, fumava maconha, cheirava os negócios lá, doido. Porque eu era tímido, vergonhoso ao extremo. E eu falava, como é que eu vou chegar nas meninas se eu tenho vergonha? Depois virei um safado, vagabundo. Mas Jesus libertou, sou nova criatura. Mas para ter coragem, para me autoafirmar, eu precisava dessas coisas. E eu tenho um bom pai, não vou falar que eu tive na infância, na adolescência, mas eu tenho um bom pai. Pai que sempre conversou comigo, meu pai não bebe, nunca foi de beber. Mesmo antes de conhecer Jesus. Sempre foi. Mas me faltava identidade espiritual. Faltava paternidade espiritual. Faltava a paternidade espiritual para me projetar, para me lançar, porque eu estava indo na direção errada. Irmãos, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de redirecionamento, de rota, de percurso, de trajeto, de alvo, de foco, de objetivo. Que a força e a direção de Deus estejam sobre a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Elias é o cara que lança uma flecha que vai mais longe que ele.
Elias é o cara que unge, que projeta Eliseu, e Eliseu vive o dobro dos milagres de Elias. Para completar o dobro certinho, faltou uma ressurreição a mais. Aí o que acontece? Os ossos de Eliseu estão lá, estão fazendo um sepultamento, o inimigo está vindo. E agora, como que a gente faz com esse morto aqui? Joga na sepultura de Eliseu. Jogou, quando tocou nos ossos de Eliseu, o morto levantou e saiu correndo. Aí Deus falou, tá, paga a conta, não devo nada para ninguém. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, da unção que havia em seu pai espiritual, em seu pai ministerial, Elias. E concedido foi por Elias e por Deus. Uma boa paternidade te manda mais longe, te faz conquistar mais, acredita em você, te faz crescer. Acreditar em você, te fazer crescer não significa concordar com você ou comigo. Então, pastor, esse é o problema, meus pais não concordam comigo. Talvez porque eles estejam realinhando a direção. Biologicamente falando, a gente não tem como escolher. Nasceu, esse é meu pai, essa é minha mãe, pronto, está resolvido. E eu não estou falando isso achando ruim, nossa, não. Agora, espiritualmente, ministerialmente, a gente decide. Eu preciso ver se o meu coração está aberto para a direção que eu estou sendo lançado. Ah, mas eu não estou gostando porque estão me puxando para trás. Quanto mais para trás me puxarem, mais para frente eu vou. Às vezes a gente não entende. Ah, irmãos, tem tanta gente aqui, tem gente na igreja que eu vejo como é birrento. Ai, pastor não deixou eu não sei o quê. Ai, pastor deixou João e não deixou Maria. Ai, pastor não sei o quê. Eu falo, tá bom, eu pego e largo no meio do caminho. Eu estou num ponto, irmão, que eu falei assim, não vou ficar criando caso, brigando. Só quero que a pessoa caia em si, ela vai dizer assim, pastor, eu quis queimar a etapa, né? Fui chato, falso, fui não sei o quê. Quero pedir perdão, quero realinhar as coisas. Mas eu quero que o Senhor puxe com força mesmo, manda onde Deus quer me enviar. Irmãos, enquanto a gente está nas mãos de Deus, não tenha pressa. O alvo vai ser acertado. No tempo e no modo certo. Quem está entendendo? Grandes realizações através da paternidade espiritual. Grandes realizações através da paternidade biológica e espiritual. Elias e Eliseu é um bom exemplo disso? É. Por isso Deus diz assim, eu vou enviar Elias de novo. Para quê? Para resgatar. Quem Elias foi para Eliseu, eu e você precisamos ser para mais alguém. Para os nossos filhos naturais, mas também para os nossos filhos espirituais. Porque a Bíblia nos manda ganhar almas, gente. Mais do que qualquer coisa, mais do que ganhar dinheiro. Mais do que ganhar prêmio, diploma, o que for. A Bíblia manda ganhar o quê? Almas. Pelo amor de Deus, eu não estou falando contra os estudos, mas há algum texto na Bíblia que diz, quem junta muitos diplomas, sábio é? Não, mas que diz, quem ganha almas, sábio é. Porque já entendeu que tem valor eterno. Não é errado, pelo amor de Deus, estude, se dedique. Quanto mais capacidade você tiver, mais portas vão se abrir para você testemunhar Cristo. Quem entende isso? Não é para se tornar arrogante, é para ter mais acesso. É para testemunhar o que Cristo tem feito na sua vida. Mas a grande sabedoria é ganhar tesouros que são eternos. Que Deus confia em mim e em suas mãos, tesouros eternos, almas. Deus diz, eu vou enviar nos últimos dias o espírito de Elias para restaurar a aliança entre pais e filhos. Como Elias foi com Eliseu, que venha projetar, que venha lançar com a direção certa, com a força certa, no tempo certo, e venha atingir o alvo. Irmãos, o meu desejo como pastor de cada um que é membro dessa igreja, que é filho espiritual, que nos ouve, que tem sido direcionado, orientado pela palavra, por nós, é que você acerte o alvo e vá muito mais longe do que você imaginou. A medida de Elias e Eliseu é o dobro. Então que você viva, desfrute, conquiste no mínimo o dobro do que eu tenho vivido, desfrutado e conquistado. O mínimo. Porque essa é a porção que está escrita aqui. Restauração do espírito de Elias. Elias projeta seu filho para 2 vezes mais. Então, irmão, se eu tiver 1 de conquista, que você tenha 2. Se eu tiver 2 de conquista, você tenha 4. Se eu tiver 4 de conquista, você tenha 8. Ano passado, para a glória de Deus, eu preciso até completar o último, comprei um carro, fazia tempo que a gente estava sem carro, só andando no carro da igreja, ou tal, não sei o que, sem carro. E
comprei um carro porque surgiu uma situação, uma condição muito boa. Depois eu fui ver que no início do ano passado eu recebi uma palavra profética. Em um culto, e eu tinha até aquela palavra gravada. Deus abençoe esse povo aqui com um carro, não sei o que e tal, tal. E eu estava lá e recebi, falei amém. Final do ano, não estava nem esperando, um ano todo difícil, complicado, diferente. A hora que eu vejo, não, olha, não sei o que, o carro, vamos dizer assim, cai no meu colo. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, fantástico. Só que quando aconteceu aquele mover, dia o pastor está comprando carro, aí um dia eu cheguei aqui na igreja e falou, unge meu carro, pastor. Já tinha acabado o culto, era no domingo à noite. Eu falei, gente, quem estiver aqui e quiser trocar de carro, vem agora que eu já unjo também. E ungi, só comecei a ouvir testemunho. Pastor, eu troquei de carro, pastor, meu carro, pastor, unge meu carro. Que em nome de Jesus, irmão, tudo que Deus colocar nas mãos de Elias, na mão de Eliseu é o dobro, que seja o dobro na tua vida, em nome de Jesus. Aí tem gente que começa a ficar feliz quando o profeta vai bem, né? Porque a projeção é o dobro. É o dobro. Aí fala assim, não quero que meu pastor sofra, porque eu não quero o dobro do sofrimento. Eu não quero que o meu Elias fique triste, porque eu não quero o dobro da tristeza. Gente, isso é fantástico, a Bíblia ensina a gente a se dar bem. Eu fico feliz com a tua conquista, você fica feliz com a minha. E pais e filhos, tem que ser assim, irmãos. Eu estou usando o lado ministerial, mas tem que ser assim. Rogerinho, irmãos, eu não tenho dúvida que quando eu falo se aqui, eu tenho minhas convicções em Deus, mas eu jamais vou forçar. O Rogerinho raspou a cabeça. Rogerinho, eu que mandei você raspar a cabeça? Acordou. É que nós chegamos 4 da manhã, irmãos. Mesmo assim, ele veio para a escala. Eu que mandei você raspar a cabeça? Eu que mandei você raspar a cabeça? Ô Ana, segura o menino acordado aí, vai ele cair em cima da mesa o som. Mas é valente, guerreiro, tá aí igual eu. Tá aí, irmão. Às vezes está cansado, tá, mas eu tenho uma escala. Eu tenho um compromisso com Deus, eu vou servir a Deus. Deus me abençoou com um tempo de descanso, de lazer. Agora eu vou glorificar o meu Deus. Irmãos, eu tenho certeza que o Rogerinho tem algo muito maior nele, ministerialmente falando, do que em mim. Não tenho dúvida. E não vou ficar enciumado. Jesus amado, daqui a pouco eu estou assim, irmão, só de pastor sênior, né? Pastor de honra, sei lá o quê. E o Rogerinho cuidando de tudo, se for esse o propósito de Deus. Eu vou para aqui pregar, vou ali, vou fazer uma visita, deixa ele cuidar. Fica eu e o Zé aí, né, Zé, cuidando das coisas, deixa o menino cuidar. O que eu estou querendo dizer com isso? Pais não podem ter inveja dos filhos de jeito nenhum. O meu filho prosperou muito mais que eu, glória a Deus. Casamento do meu filho eu percebo que é mais feliz do que o meu, glória a Deus. Nós não estamos falando sobre diminuir quem nós somos, quem está entendendo? Eu vou encolher para o meu filho parecer que ele é maior. Não, eu sou da minha altura. Filhão, para ser o dobro você vai ter que crescer. E glória a Deus, cresça muito. Deus quer restaurar isso. E esse é um mês de restauração. E nós vamos romper fevereiro ainda tratando disso, irmão. Olha como Deus se importa com isso, olha como isso é sério. 1 Crônicas 6. Agora eu vou correr aqui porque tem muita coisa importante a ser dita e eu vou resumir. Mas será que Deus já está falando com alguém hoje aqui? Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 6. Versículo, eu quero ler com vocês do 3 ao 11, primeiro. Depois nós vamos ler outros aqui, mas vamos lá. 1 Crônicas 6, primeiro não, segundo, gente. 2 Crônicas 6. Do 3 ao 11. E então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi,
para que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Deus gostou da ideia de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor sua palavra, que ele falou: porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto, que o Senhor fez com os filhos de Israel. Olha o versículo 35. Vamos lá, 35. Ouve então, desde os céus, a sua oração e a sua súplica, e executa o seu... Aliás, do 32 ao 35, irmãos. 32. Assim também o estrangeiro, aqui é Salomão, está consagrando o templo, tá? Está dedicando o templo a Deus. Assim, eu estou pulando, porque se a gente for ler tudo, toda a oração de Salomão, depois você lê em casa. Assim também é o estrangeiro, então nós estamos aqui no pacote, que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam, como teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada essa casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda dessa cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Olha o verso 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos à oração deste lugar. Salomão fez uma oração quando ele foi dedicar o templo que ele construiu para Deus. Funcionou a oração de Salomão? Capítulo 7, aí também, de 2 Crônicas, tá? Capítulo 7, verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu o quê? Fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu quem? A casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de boi, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa a Deus. E os sacerdotes, segundo suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele. E uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E ao 8º dia celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do mês, deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e Salomão, e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Que seja assim conosco. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, olha que fantástico, e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Irmãos, Deus ouviu aquela oração que eu resumi de Salomão do capítulo 6. Salomão faz uma oração consagrando o templo. Deus não apenas ouviu, como Deus veio com a glória dele e encheu aquele lugar. Sabe que tipo de restauração Deus está falando lá em Malaquias? Esse tipo. A restauração que enche um lugar com a glória de Deus. A restauração que enche a igreja
e a casa com a glória de Deus. Porque se você notar o que eu li agora no capítulo 7, põe aí para mim o verso 10 ou 11. Põe o 10, deixa eu ver. Não, é o 11. Assim Salomão acabou a casa de quem? A casa de quem? Do Senhor. Primeiro ponto, a casa do Senhor. E a casa de quem? Do rei. Quem é que teve no coração toda essa dedicação, essa consagração para a casa de Deus? Davi, que passou para Salomão. Aí Salomão prosperou, servindo a casa de Deus e na sua própria casa. Acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor. E também onde? Na sua casa. Prosperamente o efetuou. Irmãos, muitas vezes a medida que Deus vai usar para nos abençoar é a medida que nós usamos para servir a obra dele. Eu vou dizer de novo. Muitas vezes, anota isso. A medida que Deus vai usar para nos abençoar é a medida que nós usamos para servir a obra dele. E quando eu falo a obra dele, eu não estou dizendo as paredes. Fazer visita em hospital é obra de Deus? Evangelizar pessoas na rua é obra de Deus? Testemunhar Cristo no trabalho, na escola é obra de Deus? Porque quando eu falo isso aí, alguém diz assim, o pastor está falando isso aí para ganhar gente para o ministério. Faz parte, está no pacote também. Não exclui não, está no pacote, mas não é só isso. Qual é o teu chamado? Tem grandes realizações que até hoje são apenas promessas na tua vida, porque você não arregaçou as mangas e veio para a obra. Eu preciso pregar, irmãos. Tem gente aqui que tem chamados extraordinários, fantásticos. É com muito carinho que eu falo, tem um irmão aqui precioso, que o primeiro dia que eu o vi, o dia que eu pisei em São Bernardo, Deus colocou uma palavra na minha boca para ele. E eu tenho certeza que Deus vai fazê-lo crescer muito ainda. Mas ele precisa dizer, Deus, onde é? Eu vou. Irmãos, tem realizações que só vão acontecer quando a gente disser, Deus, eu vou trabalhar para o Senhor. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Eu provo para você pela Bíblia. A casa de Salomão foi próspera? A casa de Salomão foi próspera? A casa pessoal, palácio, os pertences de Salomão, da sua família, foram prósperos? Sim. Mas qual foi a primeira missão que ele recebeu? De seu pai. De seu? Qual foi a primeira missão? Construa uma casa para Deus. Não vai faltar. Não significa que não haverá lutas. Não significa que eu vou estar imune a desafios, a batalhas, a perdas, a dificuldades. E eu não estou falando sobre coisas materiais apenas. Isso é só uma parte do pacote. Eu quero os meus familiares servindo a Cristo. Mais alguém? Mas eu me importo com pessoas que não são da minha família e não servem a Cristo. Muitas vezes, a minha família vai ser ganha, enquanto eu sou usado para ganhar outras famílias. Muitas vezes, a graça de Deus vai ser revelada ao coração de um familiar meu que não me ouve, porque não me enxerga de uma forma. Enquanto eu sou testemunha de Cristo na vida de outra pessoa, Deus levanta alguém para testemunhar na vida do meu familiar. Não está dizendo que eu não tenho responsabilidade sobre a minha família. Está dizendo que às vezes eu estou trabalhando ali e está difícil sair fruto, está difícil. Aí eu também trabalho aqui e o fruto lá brota. Quem já viu isso acontecer, dá um glória a Deus. Às vezes a gente está ali focado. Irmãos, a glória de Deus encheu. Deus quer que a glória dele encha a minha vida, a tua vida. Encha a igreja, mas encha também nossa casa. Porque foi assim com Salomão. A glória encheu a casa dele e encheu o templo. Houve resposta na casa de Salomão e houve resposta no templo edificado a Deus. Que haja resposta aqui na igreja e que haja resposta na tua casa e que haja resposta no teu trabalho e que haja resposta na nossa família. Que haja resposta. Agora, como é que isso aconteceu? E qual o propósito? O que isso tem a ver com a profecia de Malaquias? Pastor, tá bom, bacana, mas eu quero saber qual a conexão, por que o senhor está citando um texto? O que um texto tem a ver com o outro? Volta agora sim para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28.
1 Crônicas 28. Verso 1. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei em pé, o rei Davi em pé, e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Então, olha aqui. Davi propôs no coração construir e já começou a organizar os recursos. Eu vou fazer isso aí. Não é gente acomodada que diz assim, ó, tem algo a fazer, faz você. Davi falou, vou fazer, Aí Deus entrou em cena, ó aqui. Verso 3. Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste o quê? Muito sangue. Davi foi homem segundo o coração de Deus? Foi ou não foi? E pôde construir uma casa para Deus? Porque o coração dele era ruim? Por quê? Porque nas mãos ele tinha muito sangue. Essa aí, irmão, é para derrubar aquele pessoal que diz, Deus sabe o meu coração. Deus também sabia o coração de Davi. E rejeitou a construção de uma casa, não foi por causa do coração, foi por causa das mãos. Não, pastor, eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz que o pecado da omissão, quem sabe fazer o bem e não faz, comete. Irmãos, uma das coisas que pega para mim, não é nem receio, Deus sabe a verdade, é medo. O Zé pregou de forma muito brilhante quarta-feira, até falei, Deus, o que eu faço domingo agora? Ele deu um estudo aqui sobre o medo, irmão, começou a falar das toxinas, do não sei o que, da endorfina, e não sei o que, dispara e tal. Falei, caramba, Jesus, o que eu faço agora? Falei, eu vou na minha simplicidade. Mas deu uma mensagem muito fantástica sobre o medo. Quarta, está no YouTube também já. Mas eu tenho medo de não alcançar, de alguém se perder porque eu não falei, porque eu não fiz, porque eu não orei, porque eu não. Medo da omissão. Medo de deixar de fazer o que era para ter feito. Às vezes a gente fica com receio, ai pastor, irmãos, eu não sirvo a Deus porque eu sou digno. Eu sirvo porque Ele é digno. Eu não sirvo porque eu sou bom, bom é Ele. Eu só preciso me esvaziar de mim para Ele usar. Davi não foi aprovado para construir uma casa para Deus. Primeiro, porque tinha muito sangue onde? Esse é o motivo. Mas você vai ver que há uma diferença entre motivo e propósito. Diga comigo, motivo diferente de propósito. Qual é o motivo? Razão, sangue nas mãos. E qual o propósito então de Davi não construir? É aí que vai conectar com Malaquias 4. Vamos continuar aqui, propósito. Verso 4. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Só um detalhe, estima-se que Davi tenha tido pelo menos uns 60 filhos. A Bíblia cita 19, dentre eles uma mulher, Tamar. Não era contado, vocês sabem, as mulheres, só dizia os filhos, os nomes, e dizia e filhas, sem dar o nome. A Tamar é citada por vários motivos, dentre eles o pior, que é o incesto, estupro e tudo mais, que causa até uma morte na família entre irmãos. Pastor, não sei tudo dessa história aí não dá tempo de eu pregar isso hoje. Outro dia eu prego, ou então você pesquisa lá. Mas Davi teve muitos filhos, inclusive homens que não são citados, com concubinas. Além de ter muitas mulheres, nunca foi plano de Deus. Mesmo que fosse culturalmente usado, nunca foi plano de Deus a poligamia. Sempre a monogamia.
Uma pessoa só. Deus deu a Adão uma mulher. Abraão foi abençoado com a sua mulher, com Sara. Quando deitou com Agar, deu confusão. Mas Davi teve várias mulheres e várias concubinas e filhos com as suas várias mulheres. E esses são contados, 19, 18 mais Atamar, 19. Contados, citados na Bíblia por nome. Mas também teve filhos com concubinas, que não são contados, citados. Então, só para você entender, e por que isso é importante? Daqui a pouco eu chego lá. Verso 6. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará minha casa e meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por... Irmão, Deus entra em cena e diz assim, Davi, você não está sendo pai desses meninos e dessas meninas. Só que eu amo tanto você, o teu coração é tão entregue para mim, que eu vou entrar em cena e vou te ajudar a resgatar o que está perdido dentro da tua casa. Não dá tempo de a gente fazer isso com todos os meninos. Mas nós vamos pegar o Salomão. E eu vou ser pai de Salomão. Mas antes de eu ser pai de Salomão, Salomão precisa saber o que é ter um pai. Irmão, isso é muito sério. Antes, Deus está dizendo de eu ser pai para Salomão, Salomão precisa saber o que é ter um pai. Um dos maiores alvos do diabo, eu já falei isso aqui no decorrer desse mês, é ferir, rasgar, quebrar a figura paterna na nossa vida. Não por acaso tem tantos abandonos de crianças pela parte do pai. Ausência na parte do pai. Por que o diabo quer que o homem fica no bar bebendo cachaça? Para os filhos não ter pai. Fica lá no bar. Ou igual o Zé ficava. O Zé não bebia cachaça, ficava jogando dominó. E largava Jennifer e Thiago. O dia que o Zé foi contar o testemunho dele para mim chorando. Pastor, eu não fui pai dos meus filhos, não vi eles crescer. Agora fica agarrando Israel para tudo que é canto aí, quer pegar o filho dos outros. Espera seus netos. Se comporta. Mas Salomão cresceu sem uma figura paterna. E olha que nós não estamos falando de qualquer pessoa. Gente, Davi foi homem segundo o coração de Deus. Davi foi um excelente adorador. Foi ou não foi? Se você tem dúvida, Deus decidiu registrar. Eu quero registrar, imprimir, soltar para o mundo inteiro os salmos que Davi escreveu para mim, as composições de Davi. Sabe o que é isso aí? O Senhor dizer assim, esse é um bom compositor. Nessas coisas aí que a gente vê, cada composição hoje, o sangue de Jesus tem poder. Davi, Deus registra porque esse cara me adora. E está registrado Davi adorador. Davi foi um grande rei para a nação, foi ou não foi? O maior. Quando você for a Israel, nós vamos, em nome de Jesus ainda, juntos, você vai ver o quanto até hoje o nome de Davi está sobre a nação. O maior rei que Israel já teve. Davi foi um homem de guerra, o maior guerreiro que Israel já teve. Mas Davi foi um péssimo pai. Péssimo pai. Davi falhou como pai. E Deus diz assim, Davi, nós vamos fazer o seguinte. Eu não vou deixar você construir uma casa para mim. Sabe o que eu imagino aqui na minha cabeça limitada? Que Deus já está enxergando lá na frente. Jesus, o meu filho, vai entrar dentro da igreja, não desse templo, mas da igreja, das sinagogas. E vai chegar e vai dizer, depois ele fala também do templo, tal, de ser destruído e restaurado, e falando de si mesmo em 3 dias e tal. Mas Jesus vai chamar Deus de Pai. Deus quer que o templo seja construído, onde pessoas vão para se relacionar com o Pai. Irmão, você está aqui hoje para chamar Deus de Pai. Você está aqui hoje para saber que não lhe falta um pai espiritual. Deus é seu pai. E que nós precisamos exercer figura paterna ministerialmente na vida de alguém. E eu quero que Deus me ajude a ser uma bênção na tua vida como pai. Deus vai dar essa figura para Salomão. Depois de muito tempo de ausência. Não é tarde demais para Deus curar as suas memórias, as suas emoções. O que Deus está fazendo hoje é manejar a flecha
porque Deus quer te lançar muito longe. É restaurar a aliança entre pais e filhos, é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Davi olha para o seu filho Salomão, porque ele vai construir uma casa para mim. Sabe o maior sonho da tua vida, Davi, qual é? Construir uma casa para Deus. Deus diz assim, então você vai ter que olhar para o teu filho. Davi, você vai ter que lidar com aquilo que você nunca gostou de lidar. Filho. Perceba, irmãos, que às vezes o que a gente menos quer fazer é onde Deus nos coloca. Eu há algum tempo fui chamado para exercer algo e eu falei, Deus, isso não é a minha, eu tenho mais facilidade com esse outro lado. Deus sussurrou, é por isso mesmo que eu quero você envolvido nisso. É uma dificuldade sua. E eu como pai vou te acompanhar, e vou tratar, e vou te abençoar no processo. Eu estou no meio desse processo e Deus tem tratado, Deus tem fortalecido e Deus tem abençoado. Irmãos, suas limitações são oportunidades para Deus. As nossas limitações, nossas fragilidades são oportunidade de Deus fazer algo grande. Que Deus faça algo grande em nome de Jesus através de nós. Faz sentido essa mensagem para alguém? Deixa eu correr aqui para o final. Então, lembra qual é o motivo de Davi não poder, anota isso agora, qual é o motivo de Davi não poder construir a casa para Deus? Sangue nas mãos, motivo, sangue nas mãos, e qual o propósito? Restaurar a paternidade, porque Davi também é ferido. Lembra o que o pai de Davi fez, Jessé? Quando o sacerdote, quando Samuel chega na casa, vim aqui, e eu vou ungir um rei nessa casa. Jessé chama todos os filhos, menos Davi. Davi cresceu com um pai que larga ele no campo, se virando. Cuida das ovelhas. Depois de Davi ser ungido rei, Davi voltou para onde? Para o pasto, cuidar das ovelhas. Davi talvez tenha crescido se sentindo desacreditado pelo seu pai. Mas Deus entrou em cena e disse, eu sou pai dos desacreditados. Ei, olha o que Deus está te dizendo hoje aqui. Eu sou o pai dos desacreditados. Anota isso e nunca mais esquece. Eu sou o pai dos rejeitados. Eu sou o pai dos desacreditados. Eu sou o pai dos órfãos. Ele está dizendo isso. Grandes realizações através da paternidade. Construir um templo para Deus é coisa pouca? Ou é uma grande realização? Motivo, sangue nas mãos, propósito, restaurar a paternidade. Davi, você precisa me ouvir como pai e falar com seu filho. Deus, eu não quero lidar com isso. Você vai ter que sentar com Salomão e passar as coordenadas para ele. Você vai ter que gastar tempo com Salomão. Por quê? Porque Davi é quem tem o projeto. E não dava para ele mandar por WhatsApp, não dava para mandar um e-mail para Salomão. Ele não deixou com os arquitetos e engenheiros. Ele, pessoalmente, teve que gastar tempo passando tudo que deveria ser feito para Salomão. Agora ele está publicamente falando isso para as pessoas. Quem está entendendo? Verso 7. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverarem em cumprir os meus mandamentos, meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Tem gente brincando, deixando Deus, não é brincadeira. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Como pai, Davi disse para Salomão, como pai eu digo aos meus filhos, esforça-te e faz a obra, vai haver recompensa, vai valer a pena. E o melhor de tudo, Deus estará com você em todo o processo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias, suas tesourarias, seus cenáculos, suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo. Então aqui são as medidas. O 13, e das turmas dos sacerdotes, agora é do serviço, dos levitas, de toda a obra do ministério da casa do Senhor. Já tinha igreja, já tinha templo? Não, isso era algo novo. Dá para passar isso de um dia para o outro?
Dá para ensinar isso de um dia para o outro? Não. Paternidade, discipulado, acompanhamento de perto. Deus restaura em Davi e Salomão uma paternidade quebrada desde Jessé. Deus restaura em Jesus tudo que foi quebrado na nossa vida. Hoje temos Pai. E vamos viver grandes realizações. Aí ele ainda vai dizer, agora o verso 14, o ouro deu segundo o peso do ouro para todos os vasos de cada ministério. Agora ele vai falar sobre como cada coisa tem que ser feito, o ouro, as riquezas e tal. Aí o versículo, só para pegar aqui, 19. Tudo isso disse Davi por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras desse risco. E disse Davi a Salomão seu filho, esforça-te e tem o quê? Bom ânimo, e obra, e trabalha, se dedica. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará. É a primeira vez que Davi está transferindo algo para o filho. De olho no olho. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes, todo o povo, para todos os seus mandados. No primeiro livro de Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 12, Davi aconselha Salomão sobre a sucessão, sobre alianças, sobre inimigos, sobre com quem Salomão deveria lidar. Tudo ali, instruções de guerra, são 12 versículos, instruções administrativas, 12 versículos, mas sobre o templo são 21. Sobre o relacionamento com Deus, 21. É mais importante nosso relacionamento com Deus do que as conquistas. As conquistas são consequência do nosso relacionamento com Deus. É isso que um pai precisa ensinar para o filho. Eu quero ser instrumento de Deus para te ensinar, para te inspirar, que o relacionamento com Deus é a primeira coisa, é a mais importante da minha e da sua vida. Para o templo ser construído, primeiro a paternidade deveria ser estabelecida. Davi teria que gastar tempo com seu filho. Tem grandes obras ainda para acontecer através da nossa família, através da nossa vida. Mas primeiro o espírito de Elias vem. Ele está hoje aqui. Esse espírito de Elias não é o espírito, é a visão. Projeta. Davi agora está pegando Salomão, dizendo, Salomão, eu nunca gastei tempo com você, mas agora eu vou gastar. Ensina aquela coisa de, pô pai, é chato, hein? Deixa eu ir logo jogar bola com os amigos. Não, senta aqui, filho, estou puxando. Ah pai, deixa eu ir agora. Não, calma, estou arrumando a direção, estou alinhando. Não, peraí que a mira não ficou boa. Vai pai, estou pronto. A gente sempre acha que está pronto. E o pai está dando um último ajuste, 1 milímetro para a direita, meio milímetro para baixo. Agora solta. Aí é o sorriso do pai vendo a flecha atingir o alvo. Em nome de Jesus nós vamos ver os nossos filhos atingir o alvo para a glória de Deus. Nós vamos ver. Não seja precipitado, nem desanimado. Faz a obra. Investe tempo com seus filhos. Ouça o que eles têm a dizer. Não seja ditador. Ouça o que eles têm a dizer. Assim como eu disse, e brincando, tira o celular para ver quem ele é. Agora pergunta para ele por que ele também fica tanto tempo no celular. Talvez ele vai dizer, porque eu tentei falar com você por muito tempo. Você nunca tem tempo para mim. Mas se um amigo seu, uma amiga sua chega, você tem tempo. Eu tirei esses dias, assim como ano passado, tirei uns dias com o Rogerinho, porque eu dedico tempo à igreja. Mas os meus filhos nunca podem enxergar na igreja um rival. A igreja tem que ser um amor para eles. E se eu dedicar tempo a vocês e não a eles, a igreja se torna um rival. Quem está entendendo? Seu trabalho é uma bênção na cabeça dos seus filhos? O fruto do seu trabalho é compartilhado com eles? Ou só o fardo do trabalho? A lamentação, a revolta. Talvez você tenha crescido assim. Hoje Deus quer te libertar e dizer, ei, vamos trabalhar junto. Não vai ter isso aí. Deus como Pai quer cuidar de nós. Eu fiz algumas anotações importantes, eu quero compartilhar. Davi, para completar a obra que Deus tinha na vida dele, ele tinha que aprender a lidar com o filho. Assumir a paternidade espiritual do filho. Se as gerações não aprenderem a conviver e se respeitar, se apoiar e se honrar, pais e filhos, gerações, não viverão o propósito de Deus.
e não haverá nenhum legado. Zacarias ministrou dentro do templo, João Batista no deserto. Os dois cumpriram o seu propósito, e você não enxerga na Bíblia um versículo dizendo que em algum momento João Batista desonrou seu pai, ou que Zacarias rejeitou e reprovou o filho porque foi pregar no deserto. Você não vê isso. As gerações precisam se respeitar. Ô, coroa, está ultrapassado, não pesa na minha não. Ô, pastor, vou sair da igreja porque não está moderno, é porque eu tenho umas pegadas, esses velhos aí não sabem nada. Hoje a pegada é outra. Não. A gente precisa respeitar quem construiu algo até aqui. E a gente precisa trazer algo novo para eles, para continuar. A sabedoria, a comunhão, o discernimento veio de Davi. A força, a execução da obra veio de Salomão. Em nome de Jesus, os meus filhos biológicos e os meus filhos espirituais vão me ajudar a construir o que eu não consigo e a me fazer enxergar o que eu não estou vendo. E vice-versa. Quem está entendendo? É o bom relacionamento. A gente se completa, a gente não disputa. A gente se apoia, a gente não se oprime. Sonhos em um. Davi tem um sonho. Visão e execução no outro. Salomão. Quem vê o templo é Salomão. Sonhos em um. Davi. Recurso na mão do outro, mesmo tendo vindo de Davi. Investiu. Para que as gerações aprendam a conviver, se respeitar e dar continuidade. Não tem a ver com ser melhor. Imaturos pensam em tudo como uma disputa. Gente imatura, tudo está disputando. Tudo estão me cortando, estão me não sei o quê. Imaturidade. Descartam gerações e visões anteriores. Gente madura compreende, se completa. E um prepara o outro. Deus está nos preparando para grandes realizações. Que a gente venha receber essa paternidade divina, espiritual e ministerial onde congregamos. E que a gente venha passar essa paternidade aos nossos filhos naturais e espirituais, para a glória de Deus, e grandes conquistas sejam liberadas em nome de Jesus. Quem crê e concorda diz, pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso.